Oi, meu nome é Rafaela e hoje eu vou trazer uma reflexão sobre como as pessoas com transtornos mentais são tratadas aqui no Brasil e os tratamentos que eles recebem. Bom, a fonte de inspiração para esse tema foi o filme Início, O Coração da Loucura. Ele foi estreado em 2015 pelo diretor Roberto Benigni e protagonizado pela Glória Pires. Ele conta a história da Nice Oliveira. Ela foi uma médica psiquiátrica aqui no Brasil. Ela foi bastante importante para esse desenvolvimento da terapia ocupacional aqui no Brasil e ela acreditava que isso não trazia a cura, mas sim trazia uma melhor condição de vida para que essas pessoas pudessem reintegrar na sociedade da melhor forma possível. Esse filme também traz um olhar para a saúde mental aqui no Brasil e como as pessoas lidam com esse tipo de assunto. O filme começa ela indo para essa convenção médica e para o hospital que ela vai trabalhar, então todos os médicos estão falando sobre seus tratamentos, então tem tratamento de choque, tratamento com lobotomia, e ela fica abismada com essas violências. Então ela começa a trabalhar com esses clientes, é como que ela chama, trazendo a arte e para que eles expressem seu inconsciente. No filme mostra eles fazendo pinturas, esculturas, desenhando, mas pesquisando um pouco mais a fundo tinha a questão de costura, teatro, esporte, então era bastante atividades para que eles possam se expressar e possam trazer essa interação com outras pessoas também. No filme aborda uma questão também machista, porque na época meio que só ela estava nesse meio, os homens, os médicos não acreditavam nela, achavam que além do tratamento que ela faz, não traziam essa... acreditavam muito nela por ela ser mulher. E também ela até faz uma brincadeira que o Jung também é machista, porque na carta que ele traz, ele escreve pra ela, ele se dirige a ela como homem. Então ela tava brincando, nossa, até o Jung é machista e tudo mais. Então aborda essa questão. E trabalhando mais sobre a história dela, ela também traz essa questão política, porque ela foi presa, chegou a ser presa por mais de um ano, porque encontraram livros sobre socialismo em cima da mesa dela e ela foi presa no governo de Getúlio Vargas. Anos atrás também, ela foi aprovada no livro dos maiores heróis do Brasil e foi cancelado pelo Bolsonaro, porque não havia provas suficientes que ela contribuiu para esse desenvolvimento da terapia ocupacional e dessa importância no Brasil. Eu não consegui achar se foi realmente cancelado ou se foi aprovado o nome dela, mas também traz essa questão que até os dias de hoje tem esse preconceito com terapia e mulheres na psicologia. O filme traz cenas bem violentas dos clientes recebendo os outros tratamentos. E um outro filme que eu também quero trazer aqui pra refletir é O Bicho de Sete Cabeças, foi estreado nos anos 2000 e foi dirigido pela Luisa Bandansky. Ele é baseado na história do Austragésilo e eu vou trazer uma parte de uma entrevista que ele fez, contando um pouco de como foi, e mostra exatamente isso no filme. Dentro dessas instituições você não fala. Você não fala. Não tem o direito de falar. Você é uma ficha. Né? Então... Os profissionais também não perceberam isso? É aquilo que eu te falei, que interna você geralmente é a família. E a família dá os dados que eles querem numa ficha e você é tratado em cima dessa ficha. Né? Você não tem direitos lá dentro. Até hoje é assim. Quando você é internado, você fica à mercê. Pela Constituição, você perde todos os direitos de cidadão. Você não responde mais por você. Então, o profissional da área da psiquiatria, ele é dono e senhor de você dentro dessas instituições. Não adianta a argumentação. Você vai ser drogado. Na minha época, se tomava em torno de 20 a 25 comprimidos diários. Hoje, com 5 comprimidos, você consegue o mesmo efeito. Esse filme trouxe mudanças sociais aqui no país, trazendo esse olhar para as pessoas que têm transtornos mentais e também ajudou nessa reforma psiquiátrica que houve em 2001. Ele aborda essa comunicação entre os pais, os filhos e os valores, que a imagem da família vale mais do que a saúde mental dos membros dela. Ele também faz uma denúncia do abuso do poder dos médicos que usavam medicamentos indevidos e faziam tratamentos que não eram adequados para cada tipo de paciente. Isso é tão intenso que ao longo do filme o personagem desenvolve uma depressão e um transtorno pós-traumático, que antes são transtornos que ele não tinha e acabou desenvolvendo por conta da pressão e da violência que ele sofria lá dentro do manicômio. E esses dois filmes servem de gancho para a luta antimanicomial. Ela reivindica essas mudanças nas práticas de assistência e conscientiza as pessoas a enxergarem de outra forma os transtornos mentais. Isso porque essas pessoas que são levadas nesses manicômios com situações precárias, elas acabam sofrendo tortura, abusos e até levando à morte, né? Um caso bastante conhecido aqui no Brasil foi o Holocausto Brasileiro, que ocorreu no Hospital de Barbacena.
que em torno de 1930 e 1980, 60 mil pessoas morreram e 70% não tinha nenhum diagnóstico prévio de qual transtornos eles tinham. Além disso, em 1960, havia 25% mais pessoas do que poderia comportar o hospital. Então imagina qual o caos que era lá dentro. Pessoas sendo torturadas, cheio de gente e numa situação totalmente precária. A maioria das pessoas que eram levadas para lá eram negros, pessoas homoafetivas, pessoas em situação de rua, opositores políticos e familiares que não concordavam com os valores da família. Simplesmente qualquer pessoa que era oposto do padrão da sociedade eram levadas para lá. Como eu havia dito antes, o bicho de 7 cabeças, ele ajudou nessa aceleração da lei de 2001. Essa é a Lei Paulo Delgado e ela fala que essas pessoas com transtornos devem ter direitos, além de poderem ter mais conhecimento sobre as suas condições e é contra a violência. Também falava para fechar o manicômio gradualmente por outra forma de tratamento. O objetivo era para facilitar a reinserção dessas pessoas na sociedade o quanto antes e de uma maneira mais humanizada possível. Os mais famosos são os CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossociais. Ele oferece terapias em grupos, atividades artísticas, além de tratamento domiciliar, entre outros. Porém, desde 2015, o direcionamento dessas pessoas para os CAPs vem diminuindo, enquanto para a direção dos manicômios vem aumentando. Também em 2019 houve o aumento e o surgimento de mais expansões de manicômios aqui no Brasil. Em 2020, o governo estava com planejamento de fechar esses CAPs e outros programas que havia aqui no Brasil, justamente um ano pandêmico em que as pessoas precisavam de ajuda psicológica e que eles estavam tentando acabar com esses programas. Pensando que o filme da Nice passou por volta de 1940 e o Holocausto Brasileiro e o caso do bicho de 7 cabeças foram depois, além de todas as situações que aconteceram faz 3 anos, a gente vê que os avanços das psicologias foram bons, porém a interpretação da sociedade ainda é muito arcaica. Também trago como complemento o filme Ilha do Medo, de 2010, do Martin Scorsese. Vai contar a história de um detetive que, spoilers, na verdade, ele é uma pessoa em tratamento num hospital. O psiquiatra tenta esse tratamento de dramatização para que ele acredite que seja um detetive, para evitar que ele tenha um tratamento de lobotomia. Então esse é mais um filme que traz uma outra visão desse manicômio, que é uma visão mais humanizada. Então eu encerro esse vídeo com a cena final de um filme que eu adoro muito e que trata sobre esse assunto que é bem importante, que precisa ser conscientizado para que essas pessoas com transtornos mentais tenham uma melhor condição de vida e que possam viver em sociedade como qualquer outra pessoa. É isso, beijos! Este lugar me faz imaginar... Imaginar o que, chefe? O que seria pior? Viver como um monstro ou morrer como um homem bom?